e conseguirem um pretendente bem posicionado. O que está acontecendo atualmente? As nossas queridas manas do game querem zerar quilometragem, querem fazer um reposicionamento social e deixarem de ser olhadas, serem mal vistas na sociedade. Então, estão a usar a nova tática para essa zeração de quilometragem. O que estão a fazer? Vão para a igreja, a partir agora estão indo para a igreja, deixaram de usar roupas curtas para usar saias compridas, vestidos e calças sociais, deixar de mostrarem muito o corpo, apaga todas as fotos do Instagram, apaga todos os posts que poderia lhe comprometer e depois só posta muito versículo, só posta muita cena da Bíblia e não sei o que mais. Depois te fala, não, estou há 4 meses de celibato, estou a me guardar para aquele que vou casar com ele, não sei o que mais. Isso para enganar os patetas. Lá na igreja, as manas do game. Virgão para ficar com ele, para lá assumir, tá vendo? Não mudou, não deixou de ser do game. Simplesmente deu conta que o tempo está a passar, está na hora de se preocupar, está na hora de se assumir. Então, usa essa tática do mais inteligente. Abre o olho, irmão. Você não tem noção de quem você vai meter na tua casa. Vai na igreja, vai dar uma de boa santa, boa menina. Mas aqui o é que vai meter na tua casa. Abre seu olho. Ouçam os conselhos. Ouçam os conselhos. Né? Oi, meu nome é Franklin. Oi, Franklin! Ontem eu fui no mercado comprar coentro e eu trouxe salsinha. Mas não é tudo igual? Eu também achava. Léo, você quer falar alguma coisa? Olá, meu nome é Leonardo. Oi, Leonardo! E essa semana minha esposa perguntou o que ia ter pra janta e eu falei, tanto faz. Alguém Eu mais achei esse quer vídeo tão engraçado porque retrata exatamente como é que é a vida do homem casado. Parece mentira, parece comédia, parece uma ficção. Mas na realidade, a vida dos homens casados é assim. Minha esposa tava um pouco diferente. Ainda mais quando você não é um macho alfa, ainda mais quando sabe realmente como lidar com as mulheres. É Tá tudo bem, vamos lembrar do nosso lema? Vamos repetir junto? Vamos lá, gente. Errado ou não, ela sempre tem razão. E alguém teve algum avanço essa semana? Gente, eu só queria compartilhar uma coisa com vocês hoje. Eu tô muito orgulhoso porque eu tirei a carne do congelador sem ela pedir. Como é que tu conseguiu? Muito bem, guerreiro! Muito palmas pra eles, merece! Vamos encerrar com o nosso mantra sagrado pra gente finalizar dando tudo com as mãos. Vamos lá, tá, gente? Discutir pra quê? Se ela vai vencer! Muito... Amor, aquele papel que eu dei pra você assinar, você deixou aonde? Eu não, mas ela me trouxe. A minha mulher grudou aqui na minha camiseta pra eu não perder. Quem quer começar? Vamos lá, Vida de começa. casado. Oi, Como é meu bom. nome é Marco Túlio. Casinho. Oi, Marco Túlio. Ontem minha mulher chegou do salão com 2 centímetros do cabelo cortado. E eu perguntei se o salão estava fechado. E ela não pediu o divórcio? A minha quase pediu, ela chegou em casa muito estressada, cansada, pensando um monte de coisa, cabeça cheia. E eu falei pra ela, amor, é só não pensar muito. Jenny, ninguém aqui é o Rodrigo Hilbert, tá bom? Júlio, você quer falar alguma coisa? Oi, meu nome é Júlio. Oi, Júlio. Essa semana eu fui no médico sem a minha esposa. Você falou com o médico? Tá maluco? Eu não sabia o que eu tava sentindo. Mas pelo menos eu fui. Júlio, você tá calado hoje? Quer compartilhar com a gente? Então, a minha mulher pediu pra eu subir a montanha. Do Legendários? Não, de louça suja, lá na pia. E aí eu lavei, lembrei do nosso 7º mantra. Bem lembrado, 7º mantra, todo mundo lembra? Vamos repetir, por favor? Se eu fizesse reclamar, eu não durmo no sofá. Inclusive, eu obedeci minha mulher. reclamar, Porque a lâmpada eu não estava durmo queimada no e bati sofá. meu recorde. Quanto tempo? 6 meses. Parece que o menino só Muito preocupa bem. com o que Você é um super-homem. Tá vendo? Muito bem. E se a gente fizer um churrasco pra comemorar, só os homens? Como você lá em casa? Que aí minha mulher fica vigiando de perto. Na tua própria casa, na tua própria cama, você Eu preciso ver primeiro como será minha mulher. recolhido a um Eu só posso se fosse minha mulher fosse. sofá. E vai ter Wi-Fi? Porque, tipo, eu tenho que ficar mandando foto pra minha esposa. Ela respondeu, ela falou, vai. Mas vai ou vai? Ela respondeu, vai. Não que eu esteja contra o casamento, Vai, mas eu pode ir, estou contra como o casamento é feito atualmente. Anteriormente, o casamento era realmente um pacto, era algo que as famílias achavam maravilhoso para o homem, muito mais, era para constituir família. E hoje em dia não é sobre isso.
Hoje em dia o casamento virou mais uma maneira de recolher uma mulher que passeou muito e agora quer assentar. É como se tu tivesses a tirar um mendigo na rua. Mas pronto, fazer o quê? É o que a sociedade nos ensina. Então, só devemos nos adaptar e ser homens melhores. Que isso. Porque é isso que nos resta. Não há mais nada. É isso que nos resta. Ok, então... Antes de começar a falar sobre o assunto que nos trouxe, eu quero começar com uma nota, ok? Porque algumas pessoas não se sentem confortáveis com a realidade e podem inicialmente rejeitar a mensagem que será passada ao longo dessa live, preferindo perpetuar os mitos, fantasias que escondem as fêmeas predadoras. A cortina de fumaça que existe há milhares de anos, que é a mulher predadora, não está prevista para acabar aqui, ok? Eu vou trazer aqui algumas características que podem te ajudar a identificar a mulher predadora, mas que essa batalha não termina aqui, essa pesquisa não termina aqui. É uma pesquisa que leva anos, ok? Então, vocês precisam prestar atenção a isso, ok? Então, a única esperança para esses cordeiros sem educação, que são vocês, sois cordeiros sem educação, que são atirados para o covil das mulheres predadoras. O meu desejo é que esse conteúdo chegue até vocês, que são cordeiros sem educação, antes que uma fêmea predadora possa chegar em vossas vidas, ok? Vamos imaginar a seguinte situação, uma história hipotética. Ela era uma noiva primario, uma beleza graciosa, que irradiava saúde e felicidade. O casamento no jardim tinha vista para o Oceano Atlântico em um dia encantador. O noivo, jovem e bonito, sorria amorosamente enquanto repetia seus votos. Eles eram verdadeiramente um casal de contos de fadas com um futuro encantador. 15 meses depois, os problemas no ninho começaram e o advogado da noiva exigia pensão alimentícia, bens comuns, honorários advocatícios, custos judiciais, guarda dos filhos, pensão alimentícia e muito mais. Infelizmente, o divórcio acabou demorando mais que o próprio casamento. O que aconteceu nesse casamento? Será que o relacionamento deles, como acontece com milhares a cada ano, foi fundado em um mal-entendido? Talvez. E muitas pessoas ao longo do mundo estão a dizer sim a essa pergunta, à medida que se torna cada vez mais evidente que estamos mergulhados no caos de desastre conjugal neste país. Ok? E nós precisamos ser realistas, porque hoje em dia você não consegue nem entrar nas redes sociais sem receber ou fazer um curso rápido sobre as cautelas que você deve ter antes de se comprometer com uma mulher. Mas qual equívoco primário pode ser responsabilizado pela crescente zona de guerra entre os sexos? Por que existe essa guerra entre os sexos? Precisamos entender que existe uma ignorância silenciosa, purulenta e popular sobre a mulher predadora. Sua natureza pérfida escapou persistentemente do devido escrutínio e exposição ao longo da maior parte deste século. A mulher predadora, ofuscada pela sociedade e pelos costumes, tanto por mulheres quanto por homens. É essa falta de consciência que, eventualmente, leva a maioria dos casais à beira da catástrofe. Muitos relacionamentos não cumprem com aquilo que se almejava, não têm o seu fim desejado, porque os homens são leigos naquilo que é conhecer a natureza feminina, principalmente quando o assunto é lidar com a mulher predadora. E se calhar muitos de vocês não sabiam que existe essa mulher. Vocês olhavam para as mulheres, porque agora vocês vão olhar de forma diferente com o que vocês vão aprender aqui nessa live. Muitos de vocês olhavam para as mulheres como um ser imaculado, um ser angelical, um ser que veio para vos dar prazer, alegria, paz, para vos fazer experimentar o céu na terra, mas que não é bem assim como as coisas funcionam. E vocês vão compreender. Eu sei que esse assunto parece um pouquinho assustador, porque muitos de vocês terão uma dissonância cognitiva, porque vai haver um conflito entre aquilo que vocês acreditam, que é a vossa realidade, e aquilo que é a realidade, a mulher predadora. Conhecer a fundo a fêmea predadora pode ajudar muitos homens a evitar esses eventos terríveis, mas que são comuns na nossa sociedade, ok? E se você prestar atenção,
Quando você entra nas redes sociais, muitas vezes você se depara com imagens desse tipo, com notícias desse tipo. Homem mata mulher e filhos de 2 meses em Limeira. Homem mata mulher porque encontrou ela a trair ele. Homem mata mulher porque ficou cheio de ciúmes. E muitas outras manchetes que você pode encontrar para descrever como os homens sofrem, como os relacionamentos têm sido uma catástrofe. Ok? E o caso mais recente que mexeu com o nosso país foi esse caso de um DJ famoso que acabou sendo morto por causa de ciúmes, infelizmente. Por que isso acontece? Por causa de muitos homens desconhecerem a natureza feminina, de desconhecerem que há dentro de uma mulher a mulher predadora. Mas pronto, vamos continuar com o nosso assunto, porque é isso que nos trouxe. Não queria trazer esse medo para vocês, mas é normal. Eu também, quando comecei a pesquisar, comecei a entrar nesse mundo de conhecer a natureza feminina, eu fiquei tão assustado que quase que fiquei 3 dias sem dormir, com insônia, só a refletir sobre isso, porque eu acreditava que as mulheres são aquilo que eu descrevi no princípio, que são seres angelicais que vieram nos dar um experimento do céu na terra, mas que é exatamente o contrário. Elas vêm para nos provar o inferno na terra. E vocês podem concordar comigo se em algum momento das vossas vidas já se encontraram com alguma mulher predadora. Mas então, estamos a falar muito de mulher predadora. Mulher predadora, o que é isso? O que é uma mulher predadora? Ela é marcada por uma tendência a vitimizar ou destruir os outros em benefício próprio, ok? A mulher predadora busca sempre o benefício próprio. Mas por que precisamos entender então a natureza da mulher predadora ou as características de uma mulher predadora? Porque homens com pouco conhecimento, primeiro, é para homens com pouco conhecimento sobre a natureza predadora da mulher, ok? E o estudo sobre a fêmea predadora já é algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Mas infelizmente, se calhar, para não trazer... E vocês precisam entender, ok? Eu sou odiado por mulheres. E só pelo fato de eu ser odiado pelas mulheres, só pelo fato das mulheres me detestarem, porque eu trago aqui fatos sobre a natureza feminina, vocês já podem entender por que o assunto sobre fêmea predadora nunca veio à tona. E eu tenho a coragem de dizer que sou o primeiro angolano, se não africano, a trazer aqui as características da fêmea predadora. Sejam realistas. Em algum momento vocês já ouviram falar que as mulheres são predadoras? Precisamos aprender a conhecê-la e lidar com ela, porque é muito, muito importante. E eu sempre já disse em vários dos meus vídeos que a mulher que você escolhe para fazer parte da tua vida acaba decidindo se a tua vida será um sucesso ou se você será um total fracasso. Daí a importância de você entender a fêmea predadora. Mas Will, todas as mulheres são predadoras? Todas são, sem exceção. Algumas podem ser mais sutis, mas todas são. E você vai entender por quê ao longo dos assuntos que nós vamos trazer aqui. Agora, para que possamos entender de onde veio o princípio dos homens sofrerem com as características da mulher predadora, precisamos ir aonde o mundo começou. Vamos ver a história do Jardim do Éden, ok? Porque é aí onde tudo começou e vamos tirar uma lição do Jardim do Éden, ok? No princípio do mundo, Deus criou os céus e a terra e por fim criou o homem. Mas viu Deus que o homem estava só, criou a mulher para lhe fazer companhia, para ser a sua adjutora. Mas que antes disso, Deus disse a Adão que não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente astuta que estudou os dois. Estudou a Eva e estudou Adão. E percebeu que a mulher era mais propensa a cair nisso por causa da curiosidade. Por fim, a mulher acabou desobedecendo uma das regras principais que Deus deu do jardim, e única, mas que Adão, ao olhar para isso, porque ele olhou, já estava solitário antes da Eva chegar. E com esse erro que a Eva acabou por cometer, Deus ia banir ela do jardim do Éden. O que ele fez? Comeu também da árvore, ou seja, da fruta. Por quê? Porque não queria ficar sozinho. E entenda uma coisa, Eva
foi enganada, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão não. Adão comeu porque tinha medo de perder a Eva. Tinha medo da solidão. E mesmo hoje é o que acontece. Milhares de homens desperdiçam suas vidas e fortunas, geralmente no casamento, para evitar serem abandonados por ou sem uma mulher, com medo de ficarem solitários, com medo de serem abandonados pelas suas mulheres, eles acabam sacrificando a sua juventude, eles acabam sacrificando as suas fortunas, aquilo que eles têm de melhor para servir a mulher, para se submeter a uma mulher e para ficar com uma mulher, porque eles temem a solidão. Uma das coisas mais importantes para um homem é aprender a ficar sozinho. Se você não aprendeu a ficar sozinho, devias aprender, porque isso vai te ajudar a lidar com a mulher predadora, ok? Então, vamos lá. Quais são as características da mulher predadora? Primeira característica, o egoísmo. Uma pista que você precisa prestar atenção ao lidar com mulheres é que ela representa categoricamente a facção egocêntrica da população. A mulher predadora. Enquanto um homem gravita em torno de coisas e atividades, uma mulher predadora está principalmente preocupada consigo mesma e sobre o que os outros pensam sobre ela. Ok? Existe uma expressão que nós usamos na Red Pill que é: os homens estão interessados em coisas e as mulheres estão interessadas em pessoas. A preocupação sobre o que as pessoas pensam sobre elas é muito importante para elas. Por isso é que você vai ver que nas ciências sociais, principalmente, você vai encontrar mais mulheres, ok? Enquanto nas engenharias, na matemática, na filosofia, você vai encontrar a maioria homens. Por outro lado, você vai encontrar na enfermagem, você vai encontrar nessas ciências sociais mais mulheres. Por quê? Porque as mulheres estão interessadas em coisas. Qualquer combinação de dinheiro, romance e emoção deixa elas molhadas. E não importa a identidade de quem possa prover isso, possa prover tais acomodação, e também é uma posição temporária, ok? Todo homem que pode oferecer dinheiro, romance e emoções fortes para essa mulher, esse homem tem a primeira cadeira na vida dela, mas que essa posição é temporária. Por quê? Por algum momento pode aparecer um homem que pode dar mais. Praticamente uma mulher é como se fosse um objeto que está a ser leiloado, ok? É para quem dá mais. Daí eu sempre dizer aquela palavra famosa e que muitas mulheres, quando eu disse isso em um dos vídeos, muitas mulheres me martelaram, quase que me assassinaram emocionalmente com os comentários maldosos quando eu disse assim: a mulher nunca é tua, é apenas a tua vez de ficar com ela. E o que eu acabei de dizer contrasta muito bem com isso. Porque ninguém pode agradar uma mulher para sempre. Em algum momento ela vai aborrecer-se contigo, infelizmente. Se tu olhares se queres entender como é que é a natureza egoísta da mulher, um exemplo claro que eu posso trazer aqui é tu olhares para um gato, ok? Olhe para um gato quando ele estiver a lamber o corpo dele o dia todo e você se lembrará da natureza egoísta da mulher. O gato ignora tudo, fica a lamber, lambe a perna, lambe os braços, lambe o corpo. Ou seja, esse é o exemplo claro que eu posso te trazer sobre a natureza predadora da mulher. A mulher nunca ama o homem por simples retribuição de ele ser ele, de ele estar aí para ela. Mas sim, a mulher ama o homem na proporção daquilo que ele pode prover para ela. A fêmea predadora se preocupa principalmente consigo mesma e com o que os outros pensam dela. Esta é uma regra básica. As mulheres se despem para os homens, mas se vestem para as mulheres. Repito, as mulheres se despem para os homens e se vestem para as mulheres. Por isso, se você encontrar uma mulher a te dizer: não, eu me visto para mim mesma, eu me visto para parecer linda, não é para os outros me olharem, é para mim mesma. Mentira, ela está a vestir para outras pessoas. Segunda característica da mulher predadora: o modo aquisitivo. O que é isso, o modo aquisitivo? O modo aquisitivo pode ser acionado por muitas coisas, ok? Existem muitos catalisadores que podem influenciar a mulher predadora a ativar esse modo aquisitivo. Ela de repente quer se casar, ela está entediada. Sua melhor amiga se casou. Ela ativa o modo aquisitivo. Como assim? Minha amiga se casou e eu ainda continuo solteira. Vamos lá ativar o modo aquisitivo. Ela não gosta do seu trabalho. Ela quer se mudar para uma casa melhor, mas não tem condições. A casa do marido? Modo aquisitivo ativado. Acabou de completar 30 anos. Modo aquisitivo ativado. Sua irmã ficou noiva.
Au, como assim? Minha irmã vai casar antes de mim? Vamos ativar o modo aquisitivo. Ou uma série de outros motivos. Existem vários motivos que podem ativar o modo aquisitivo, mas esses são os principais. Sua mira eletrônica invisível começa a varrer o campo de tiro, escaneando para adquirir um alvo. Ativou o modo aquisitivo? Ela vira sniper. Vamos procurar quem será a vítima. Um alvo. Ai, mulheres. Se você já esteve num relacionamento com uma mulher que de repente começou a falar sobre casamento, ela ativou o modo aquisitivo. Se você de repente viu uma mulher que não estava interessada em homens, ela olhava para os homens e dizia, não tenho pressa, mas de repente ela começou a se interessar por um relacionamento ou por se relacionar com homens, ela ativou o modo aquisitivo. Ok? A melhor maneira de identificar esse modo é quando ela começa a se interessar pelos homens, tal como eu disse. Então preste atenção. Toda vez que você se encontrar com uma mulher com essas características, ela está no modo aquisitivo. E ativa o modo aquisitivo, mas também ativa outras características que nós vamos dizer aqui. Estou a mostrar para vocês essas características de forma cronológica, porque uma depende da outra. Ok? Então vamos continuar. Terceira característica, a síndrome do camaleão. Se vocês lembram, em um vídeo eu prometi que ia falar de forma detalhada sobre a síndrome de camaleão e hoje estamos aqui. Então prestem atenção. Para quem assistiu aquele vídeo e ficou interessado em entender mais sobre o que é a síndrome do camaleão, estamos aqui hoje. Eu vou dissecar isso e vocês vão entender por que eu trouxe esse assunto da síndrome do camaleão naquele vídeo, ok? O que é a síndrome do camaleão? É a capacidade profana da fêmea predadora de se tornar o que o roteiro exigir para fisgar o homem. Quer dizer, a mulher vai usar tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir fisgar o homem e levar ele para o casamento. Continuando, ela adotará seus pontos de vista, suas atitudes, seus hobbies e seus desgostos. Sua personalidade mudará para se adequar à dele. De repente, tua namorada gosta de te assistir quando você vai jogar. De repente, tua namorada gosta de cozinhar para ti. De repente, tua namorada odeia o que você odeia e gosta o que você gosta. Ativou a síndrome do camaleão. Esta é uma das mais perigosas. Por quê? Vamos entender e vou explicar. O homem não detecta nada de errado e não percebe nada. Tudo é normal e natural e mesmo que ela seja colocada no polígrafo, observem, mesmo que ela seja colocada no polígrafo, que é um detetor de mentiras, nada será detectado. Por que é perigoso essa característica? Por que é a mais perigosa e a mais letal? O homem conclui inocentemente que encontrou a mulher certa, mas aí vai. Finalmente, quando ela consegue fisgar o homem por intermédio do casamento, a adaptação não é mais necessária. O encanto se quebra e as cores começam a voltar à original. E ela diz, nós nos distanciamos. É a frase que elas mais usam. Ou ainda ela vai te dizer, nossos valores mudaram. Você já não é mais o mesmo, não é mais aquele homem de antes. Mas, na verdade, o camaleão simplesmente relaxou. Em seu exterior natural está mais confortável, porque ele conseguiu o que queria. E eu já ouvi relatos de muitos homens que me disseram assim, olha, eu não sei o que aconteceu com a minha mulher. No namoro era tudo um mar de rosas, ela gostava dos meus amigos, ela virou amiga das minhas irmãs, era amiga da minha mãe, até trançava minha mãe, trançava minhas irmãs, faziam bolo juntas, ela me incentivava a ir jogar, me incentivava a ir nas festas, muitas vezes até ela me deu combo para ir chilar, mas agora que casamos tudo mudou, ela já não é a mesma, me proíbe de ir jogar, me proíbe de ir às festas, odeia os meus amigos, aqueles amigos que ela gostava de sair com eles, odeia-os, já não quer que eu fique próximo deles, odeia a minha mãe, parece que viraram rato e gato, com as minhas irmãs já não se fala, se detestam, mas por quê? Por que que isso acontece? Se ela no princípio estava tão conectada à minha família, ela conseguiu o que queria, ela ficou, agiu, usou a síndrome do camaleão, se ajustou à sua natureza para te enganar e te fazer
parecer que ela é a mulher ideal para ti, mas afinal era apenas uma estratégia para conseguir te fisgar, te levar para o casamento. Mas agora que vocês casaram, ela já não precisa fingir, ela tem que mostrar quem realmente é e tem que usar uma das estratégias mais assustadoras que as mulheres usam, ok? Isolar o homem para melhor manipulá-lo. Por isso é que ela vai afastar os teus amigos, vai te afastar dos teus familiares, vai te afastar de todos aqueles que poderiam te alertar da natureza perigosa dela. E depois disso tudo, é o momento certo para ela começar a te adestrar. E uma vez que te adestrou, você não serve mais para ela, agora vais virar um corno, infelizmente. Essa é a síndrome do camaleão. Se você já viu um camaleão, o camaleão se adapta a qualquer ambiente onde ele vai, e é por isso que nós equiparamos isso à natureza ou a uma das características da mulher predadora. Disfarces é uma outra característica, porque você vai olhar para a natureza que todo animal predador tem algum disfarce. Você vai olhar o leopardo, a pelagem dele é camuflada para se ajustar, por exemplo, à floresta, e muitos outros exemplos que poderíamos trazer aqui. Esse é um disfarce. Porque se ela se mostrar que é uma mulher predadora de antemão, você vai fugir. Tal como uma presa vê um predador, ela foge. Então, para você não fugir, para que a estratégia seja sucedida e o sucesso é o casamento, não que o casamento seja mau. Repito, eu não sou contra o casamento, eu sou contra a maneira como o casamento é feito atualmente. Disfarces. Elas usam maquiagem, perucas, pintura facial, sobrancelhas postiças, cílios postiços, sombra, batom, unhas postiças, pintura de cabelo, espartilhos, sprays e outras camuflagens. Então já sabes, aqueles todos adereços que as mulheres usam para parecer mais atraentes, nada mais são que disfarces que elas usam para meter o homem no cafrique. Eu sei que você pode dizer, não, mas é uma maneira de realçar a beleza de uma mulher e tudo mais. Tá bom. Você em algum momento já viu uma mulher estando em casa e maquiada? Claramente a tua resposta será não. E por que raios elas não usam isso em casa? Porque em casa não ativam o modo aquisitivo, mas quando vão à rua elas precisam usar esse disfarce. Ocasionalmente, essas mulheres melhoram sua aparência, mas o fato que estão escondendo, ou seja, o fato é que elas escondem algo, ok? Estão enganando alguém. A prática é tão comum que poucos a veem pelo que realmente é, um disfarce, uma enganação, ok? Isso se tornou tão comum que você nem desconfia, você acha que é uma maneira de realçar a beleza dela, você acha que é uma maneira da mulher ser mais atraente, mas não. Para nós que entendemos a natureza feminina, que entendemos a fêmea predadora, isso não passa de um disfarce, não passa de uma maneira de trapaça e de enganar os homens, infelizmente. Quinta característica, a matilha. Oba! Se você já percebeu, os predadores andam em grupo, com exceção de alguns predadores que andam sozinhos. Observe, por exemplo, as hienas, observe para os lobos e muitos outros exemplos que eu poderia trazer aqui. Eles andam em grupos, andam em bandos, andam em matilha. O mesmo acontece com as fêmeas predadoras. Fêmeas predadoras se sentem confortáveis em bandos. Se você já viu alguma vez num evento, seja um casamento, seja uma party, seja uma farra qualquer, que uma mulher disse, olá, eu tô a sair, vou ao banheiro, eu vou à casa de banho, e você viu que o grupo acabou levantando, todas foram para a casa de banho. Esse é um bando das mulheres predadoras. Essa é uma característica de mulheres predadoras, a matilha. E por que isso é perigoso e quais são os membros que fazem parte da matilha de uma mulher predadora? Inclui as suas mães e as suas amigas. As mães e as amigas são as que fazem parte da matilha. Mas você pode me perguntar, mas Will, por que a mãe também faz parte da matilha? Porque a mãe é a primeira que ensaia a mulher na arte de enganação. A mãe é a primeira que ensaia a mulher na arte de manipular os homens. Por isso é que a mãe está inclusa. E as amigas nem preciso dizer. E constitui o único órgão governante na vida de uma fêmea predadora. A bênção ou maldição da matilha é que as decisões da fêmea predadora dependem do concerto do comitê. O comitê determina, ok? Em grande parte, o comitê determinante na ascensão e queda de amantes, maridos
E podemos incluir também o ginecologista. O comitê define se a tua namorada fica contigo. A matilha define se a tua esposa ainda vai ficar contigo, se a tua mulher vai continuar nesse casamento. Por isso é que umas coisas que acabei observando, e isso acontece na nossa sociedade, é que, por exemplo, se a tua namorada tem amigas do game, as chances dela não ser do game são poucas. São mesmo poucas, porque a matilha influencia. Já vi muitos homens a falarem, não, mas as amigas delas são do game, mas ela é diferente, ela não é do game. Ah, é? Ela não é do game? Tem certeza? Você acha mesmo que quando ela sai com as amigas numa festa, para um restaurante, e aparecem os papoites que pagam, a tua namorada é a única que vai falar, eu não posso porque tenho namorado, não posso fazer isso? Achas? Se engana e chorarás. Depois virás me pedir conselhos e eu vou te cobrar por isso, porque estou a te dar esse conhecimento de graça e você não quer aprender. Eu vou gostar do teu dinheiro, vou se mimar. Brincadeiras à parte, a brincar, mas é um assunto sério também. Precisam entender que também é um assunto muito, muito sério. Então, outra coisa é que se você é um homem casado e a maioria ou maior parte das amigas da tua mulher são mulheres que se separaram dos seus maridos ou são mulheres solteiras, a chance dela se separar de você são altas, porque esse comitê vai agitar. Muitas vezes chamei isso como o comitê das agitadoras. Por isso é que vocês vão perceber que muitos homens não gostam das amigas da namorada ou das amigas da mulher. Por causa disso, muitos homens sabem bem lá no fundo a influência que a matilha tem numa mulher. Por isso é que eles proíbem muitas vezes as suas namoradas e mulheres a não terem amigas, ok? A miséria adora companhia. Repito, a miséria adora companhia. Continuando, sexta característica, a síndrome do dirigível. O que é isso? Síndrome do dirigível. Descreve sua impressionante capacidade de ganhar ou perder peso rapidamente. Se calhar muitos de vocês já se identificaram, não é? A tua namorada era tão magrinha quando era namorada, mas agora que casaram ela virou uma baleia. É disso que estou a falar. A síndrome do dirigível. Repito. Descreve sua impressionante capacidade de ganhar ou perder peso rapidamente. Ela pode ficar irreconhecível em curtos períodos de tempo. Isso é comum. Isso muitos de vocês já observaram, mesmo não conhecendo as características da mulher predadora ou da fêmea predadora. Uma mulher era magrinha quando era solteira, casou, virou baleia. 99% dos relacionamentos ou dos casamentos acontece isso. Vai lá ver a tua amiga que se casou. Tá bem gordinha. Até pneus tem também agora. Vai lá ver a mulher do teu irmão. Não era tão sexy. Era uma miss. Agora virou gordiva. É sobre isso que eu falo, ok? Porque uma mulher, enquanto estiver no modo aquisitivo, geralmente ela está mais magra, ok? Ela assume uma aparência magra e faminta. Por quê? Porque ela está no modo aquisitivo. É necessário que ela seja gostosa. É necessário que ela seja linda. É necessário que ela seja atraente para conseguir fisgar um homem. Uma vez que levam a presa ao chão, uma vez que se casam, acho que vamos usar esse termo que é mais politicamente correto. Uma vez que se casam, já não precisam estar no modo aquisitivo, então elas tendem a ganhar peso e perder a forma de luta, porque já não precisa lutar, já não precisa competir contra as fêmeas, ela já conseguiu fisgar o homem e já não precisa ser magrinha, ela vai engordar. Infelizmente. Sétima característica, não há almoços grátis. Não há. E essa é uma regra social, não só com mulheres, mas na vida em geral. Porque eu já ouvi muitos homens falarem, não, mas a minha namorada me apoia, quando eu estou sem táxi, ela me dá dinheiro de táxi para que eu possa ir à escola, para que eu possa trabalhar. Quando eu não tenho comida em casa, vivo sozinho, ela rouba a comida em casa. Não rouba, ela tira. Tira a comida da casa dos pais dela, traz para mim, ou muitas vezes ela traz já que a comida já está cozida, muitas vezes ela vem e lava roupa para mim, muitas vezes ela me dá dinheiro para que eu possa ir chilar com os meus amigos. Ela é realmente a mulher que eu
Sonhei. Aí é uma estratégia. Não há almoços grátis. Ela está a fazer um investimento. Uma característica primária da fêmea predadora é que ela priva você da sua paz de espírito em proporção direta à quantidade de tempo que você passa com ela. Quanto mais tempo você passa com ela, mais ela vai te atazanar a vida. Não há almoços grátis. Quanto mais sexo você faz com ela, mais você vai investir nela. É um processo natural de esgotamento do qual não há escapatória. Não há mesmo. Começando pela sua mente, logo se estende ao seu dinheiro e posses. Primeiro trabalha com a tua mente, te deixa estressado, te deixa apaixonado, te deixa emotivo. Depois vai para o teu dinheiro, você gasta, faz investimento. E depois vai para aquilo que você possui. Isso já no casamento, ela vai pedir divórcio. Vais ter que dividir 50% daquilo que você conseguiu com esforço, suor, sacrifício. E que muitas vezes ela nem te apoiou. Muitas vezes ela nem esteve aí. Eu sei que vocês gostam de usar a frase, não, por detrás de um grande homem há uma grande mulher. Aonde? Por detrás de um grande homem há uma mulher que está lá lhe falar, você não vai conseguir, você é um perdedor. Não existe uma grande mulher. Se existe, é uma grande exceção. E é mesmo. É como um jogo de moedas, ok? Cara, coroa. Ou ela ganha, ou você perde. Cara, ela ganha. Coroa, você perde. Um conselho. Nunca reprima a inquietação formigante que acompanha o lidar com as fêmeas, ok? A natureza está a te avisar que você está perante uma fêmea predadora. E está a te avisar que você é uma pequena marmota sucumbindo à majestade hipnótica de uma cobra tecelã. Ok? Um exemplo ou uma extensão do princípio de que não existe almoço grátis é a regra das máquinas caça-níqueis. Ok? Se você já jogou caça-níqueis, é exatamente a isso que me refiro. Afirma que lidar com uma mulher em um nível pessoal é como jogar uma máquina caça-níqueis. É divertido de assistir, de jogar e você terá recompensa, mas as probabilidades estão contra você. Não importa o quanto você ganha, não importa o quanto seja divertido jogar o caça-níqueis, não importa o quanto seja bom assistir. Quanto mais você jogar nessa máquina, mais caro ela vai te custar. Então, é sobre isso que eu queria trazer a vocês, é sobre essas características da fêmea predadora que eu queria referenciar a vocês. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que vocês tenham se deleitado com esse assunto e espero que as vossas vidas mudem realmente, de um jeito mais estratégico, de um jeito mais cauteloso, pois assim é que vocês poderão lidar com a natureza predadora da mulher. Esse é o Evangelho Vermelho. Eu me despeço de vocês. Até mais.